A guerra do Vietnã ainda está com tudo. A prova disso é este avião bombardeando tudo sem dó. Enquanto o bombardeio acontecia em uma ponte americana, e era reforçado a estratégia pobre dos Estados Unidos. Mas apesar de todas essas merdas e a moral morta, mesmo assim, apesar de tudo isso, apesar dos atos desumanos, das suas ações horrendas e decisões questionáveis, eles não podem perder. Porque, dessa forma, quando eles forem embora, finalmente forem dispensados, o mundo olharia para o Vietnã e veria tudo o que aconteceu. E então, eles pensariam duas vezes antes de fazerem qualquer coisa com os Estados Unidos. A cena corta para Steve e seu amigo Angel, onde o nosso menino Estevão ficava se questionando, pô, por que a gente tem que ficar de fora do mundo? Tipo, nós temos tudo que nós podemos ter, possivelmente. Então por que a gente tem que ficar de fora? E o Angel fica, o quê? Mas o que você tá falando, rapaz? Mas quando ele ia continuar, ele é interrompido, pois jatos apareciam de repente. E eles ficavam ali que nem bobo admirando, tipo, nossa, olha os homens. E depois disso nos mostrava finalmente Francisco Castelo com o seu capitão. E o capitão já esperava o que ele fosse dizer. Francisco dizia que eles estão ficando muito abaixo do vento e não tentando subir acima dele. Isto é, vai dar merda. E vai chegar uma hora que eles não vão ter suporte aéreo. Basicamente era aquele mesmo papinho que eles não tinham recursos, não tinham armamento, não tinham bosta nenhuma. Mas aí o capitão reforçava, cara, tu tá ligado que ninguém se importa com esse lugar, né? E outra coisa, a guerra tá chegando no fim, então eles estão tipo, se vira aí, vai. A gente tá quase voltando pra casa, irmão. É só a gente não fazer merda, é só a gente não ficar provocando os vietnamitas, tá ligado? A gente tem que ficar na nossa. Mas o Francisco é o tipo de cara que não relaxa, porque novamente ele vem com aquele argumento, olha, você acha que o inimigo não sabe disso? Eles sabem que a gente tá quase voltando e que a guerra tá quase chegando no fim, então com isso estaremos despreparados, então o inimigo vai atacar a gente e a gente não vai conseguir revidar. Por causa do quê? Do nosso relaxo. Só que aí o capitão falava, ordens do coronel, não enche meu saco não, vai. E aí o Francisco questiona, tá, e a base? O que tem a base? Aí o Francisco responde, não, você supostamente está encarregado dela, ou seja, a vida desses homens está nas suas mãos. Mas aí o capitão de saco cheio falava, vou dar uma cagada ali e já volto. E o Francisco olhava assim e ficava, esse velho filho da puta vai matar todo mundo aqui. Mas aí o Francisco pensa, mas eu vou matar ele primeiro. Só que quando ele ia jogar a granada, ele pensa melhor, fala assim, não vou matar não, vai, deixa ele quieto. Momento esquizofrenia, Frank Castle falava consigo mesmo, se perguntando, o que deteve você, Frank? Ninguém ia ficar sabendo, ninguém iria se importar, e ele estaria sendo o comandante que todos precisavam. Até porque isso é tudo que importa, proteger todos esses homens dos vietnamitas, né? Ele tem que fazer o seu trabalho, e se algum idiota tentar impedir, ele pode eliminar. Sobre essa justificativa, você está atrapalhando o meu trabalho. E talvez fosse realmente necessário acabar com um cara como ele. Alguém que só estaria lá para encher o saco e atrapalhar. O que fazia ele refletir todas as mortes que ele causou sobre essa justificativa. E é aí que nasce o desejo de acabar com o vagabundo. O desejo e a necessidade de limpar o mundo dessas pessoas que só sujam ele ainda mais. E ele faz isso porque ele pode, porque ele consegue. E é aí que surge a sementinha do mal. É daí que, em breve, nascerá o Justiceiro. A cena corta e, nesta noite chuvosa, Francisco se aproximava de Goldwyn. Ele chegava e, amigavelmente, pergunta, e aí, limpa nas armas? Ele responde, sim, claro, é pra garantir que a arma não emperre, né? O Francisco, orgulhoso, dizia, pô, bacana, quase ninguém faz isso aqui. Francisco deduz que ele era novo, e ele confirma, sim, estou aqui há 37 dias, senhor. E aí, do nada, o Francisco falava, tá... Você sabia que eu tenho família? Aí o Estevão ficava, nossa, pô, bacana. É bem legal. Uma esposa, uma filha. Tem um filho aí que tá pra nascer. Eu espero que seja um menino. Olha a hora do café! Aí o Estevão ficava tipo, pô, legal, cara, você tem um motivo pra sair daqui, né? Tem uma razão pra ficar vivo. E aqui temos um raro momento do Justiceiro se abrindo. Ele dizia, olha... Às vezes eu penso que eles são a minha última chance. E aí voltava pro assunto da guerra, falando que com essa chuva, talvez eles fiquem isolados. Mas se a sorte não tiver com eles, eles podem ser encurralados.
Aí depois desse assunto magnífico, né, o Francisco falava assim, oxe, aquele ali não é seu amigo não? E era um Angel entrando no barracão lá pra pegar a sementinha do mal, né. O Francisco oferece ajuda, mas o Estevão fala, não, tá tranquilo, capitão. E quando o Francisco ficava sozinho, ele ficava se perguntando, mano, que merda foi essa que eu fiz? Eu ficava tipo, mano, eu me abri, falei da família. Eu não sou assim, cara. O cara entrava em conflito consigo mesmo, com aquela personalidade dura, fria, o justiceiro em si, como se fossem duas pessoas opostas. A cena corta para o Estevão, e quando ele chamava a atenção do Coltrane, dava ali uma na cara. Aí ele entrava, puxava o amigo dele de volta, todo grog das ideias, mas ele levava ele mesmo assim. E aí, quando os dois estavam a sós, Estevão aproveitava e repreendia seu amigo, mas o mesmo dizia, ah, cara, esquece essa merda aí, pô. Só que aí ele era insistente e falava assim, cara, você vai embora em 2 dias, tu vai sair desse inferno, e você vai levar pra casa um vício? Sério? E aí a gente jogava na cara falando, mano, como é que você pode me dizer uma coisa dessas? Você que tem tudo, você tem escola, trabalho e uma garota bonita, pronto pra se abrir toda quando você quiser. E eu tenho o quê? Um gueto esperando a minha morte. E bem, depois disso o clima se amenizava. E os dois concordam que não deveriam estar ali. Mas o que ele quis dizer na verdade é que os americanos não deveriam estar ali. Tipo, por que diabos os americanos teriam que se envolver nisso? Só pra bagunçar mais. E pronto, agora sim, os dois estão em pura harmonia. Mas ainda assim, Angel discorda de muita coisa que o seu amigo fala, porque o Estevão fica bajulando a América, falando, pô, a América é um lugar perfeito, a América é isso, é aquilo. E não, não é. Essa é a América real. Você tá aqui, atirando em asiáticos estudadores e me chamando de negro. Estevão, porém, discorda, dizendo que aquilo não é verdade, mas o seu amigo fala, ah, cresce, moleque. Angel era mais realista, discordava da ideia de seu amigo que existia o bem no mal, onde para Angel uma coisa é má ou é boa, um ou outro, não existe essa de duas coisas. Porém, quando o debate ia continuar, eis que então dava um alerta geral, e como Francisco Castelo havia profetizado, o lugar estava sendo atacado. E literalmente do nada, o confronto se iniciava. Geral se armava, o Francisco Castelo pedia iluminação, nossa, era uma confusão. E quando se iluminava, a luz incomodava os olhos dos inimigos. E então, por fim, Frank Castle pede uma arma. Sobre uma página bem desenhada e maravilhosa. Nos era dito que em tempos como esse, a besta finalmente acorda no coração dos homens. Ela é perigosa, corrosiva, tóxica. E este dia é o dia que eles alimentam a besta. Iniciando por fim nosso último capítulo. E outro quadro maravilhoso, hein? E Francisco Castelo com a sua M60 sentava a bala nos caras. Ele era desesperadamente chamado. Era um soldado que dizia que conseguiram fazer uma chamada de uma unidade fortificada a leste dali. Então, Francisco dizia, tudo bem, diga a ele que estivemos sofrendo ataques frontais toda a noite. Estamos sendo encurralados, precisamos urgentemente de reforços, aéreo e também artilharia, tudo o que puderem dar. Porém, o homem, antes de ir embora, dizia que o coronel Ottman falou que não podem usar o rádio dele, porque não podem abandonar o barco, blá blá blá. Então Francisco falando, atira nele, vai lá. Após isso, outro soldado informa que eles estão entrando, todo o flanco esquerdo está tomado. Mas o Francisco dizia, ah, tranquilo, diga os caminhoneiros para atirar nessa posição. Avise todo o pessoal. Então, abaixe os canhões ao máximo e carreguem as balas. E maravilha, acompanhado de seus homens, Francisco Castelo partia para cima dos vietnamitas. Nessa situação, Angel ficava ainda mais puto, porém Steve estava ficando muito desesperado. Ele não conseguia nem lutar, tadinho. Mas Angel, putaço, o repreende e dizia, cara, olha a sua volta, não existe Deus. Mas no estilo The Boys, a cabeça do maluco explode com um tiro. E o coitado fica lá desesperado, não sabe o que fazer, acabou de perder o amigo. E a guerra, meu amigo, torando. Os soldados americanos conseguiam se organizar e focar onde as tropas estavam vindo. Então, pei. Era só tapa de qualidade. E aí, meu amigo, o Steve tava desesperado, tava traumatizado, ficava, meu Deus, o que eu faço? E pra piorar, meu amigo, olha quem que tava aí. Era simplesmente o Clementino, que tava ali pra cobrar a coronhada que levou mais cedo, né?
Só que Francisco Castelo aparecia e dava-lhe uma na cabeça dele que nunca mais se levantaria, salvando a vida do nosso Estevão. E aí juntos, Estevão pergunta o que aconteceu com o posto de comando. Francisco responde que foi tomado antes de chegar lá, e todos estavam mortos, até os atiradores. E após presenciarem um horror típico da guerra, eles vazavam juntos. Nos é mostrado então que no posto de comando, o comandante se levou dessa para pior, e na pilantragem destrói um rádio importantíssimo para os americanos. Temos então um breve monólogo de Estevão. Ele ficava tipo, pô cara, eu achei que ia dar tão certo, o grande pássaro da liberdade, era só aguentar uns 30 dias e pouquinho, mas não, tô aqui nessa merda, não vou fazer o que? Agora não tem mais volta, né? Atenção para o top de 5 segundos. Tchim. Estevão tava tão traumatizado, tava tão louco, que ficava louco de verdade mesmo. Aí o Francisco, Estevão, a granada de fumaça, por favor, senão eles vão nos acertar. Aí ele todo paia das ideias, pegava a granada. E o Francisco se jogava no fogo para tentar ajudar o homem. Mas então, do nada, Estevão é puxado por uma mão misteriosa e é jogado em um grande avião, como se fosse o pássaro da liberdade. E aí ele tava lá no bimbão, cheio de mulher bonita, o menino tava na maior paz. Mas logo voltávamos para a realidade e ainda estamos na guerra. E o caba já tinha levado 4 tiros e tava de pé atirando ainda. E esse pesadelo só continuava, era guerra, era morte, ixi Maria. E com a ponta da arma pegando fogo, devido aos tiros e o atrito, ele estancava os ferimentos do nosso menino Estevão, que tava vivo, ainda bem, mas alucinando. E aí começava as esquizofrenia do Frank Castle enquanto ele matava os vietnamitas, onde seu lado justiceiro lhe prometia que se ele aceitasse, ele não será mais um morto no penhasco que ninguém vai se importar, prometendo dar a ele o que ele sempre quis, e que era só dizer sim. A guerra estava acabando, e Frank Castle não queria isso. Então a sua outra parte lhe oferecia isso, uma guerra infinita, e ele finalmente aceitava. E de forma tardia, os reforços finalmente chegavam, logo pela manhã. O pessoal chegava, falava, ih rapaz, mas morreu todo mundo. Até que então eles vinham, oh meu Deus! Bateu a brisa forte, tô vendo um macaco em cima do poste. E bem, depois de concluírem que estava todo mundo morto realmente, só sobrou o Francisco e meia dúzia de soldados, eles então decidem partir. E aqui vemos que o nosso menino Estevão, infelizmente, não sobreviveu. Pois é, digitem F aí. Bom, é isso aí, rapaziada. Passado um tempo, Francisco Castelo finalmente voltava para os Estados Unidos. Que bom, e não vou censurar esse vídeo aqui não, tô com preguiça. E quem o recebia era sua doce família. Sua mulher lhe oferecia ajuda, mas ele é o Francisco Castelo, ele não precisa de ajuda. Aí ela pergunta, mas você vai voltar pro exército? Ele responde, vou nada, mulher. E o caba literalmente fala, eu não vou embora, porque eu tenho família. De repente o modo esquizofrênico é ativado automaticamente. Uma voz meio que falava com ele, dizendo que eles não conversavam há muito tempo. A voz trazia à tona de volta aquela oferta sobre a guerra infinita, e dizia que pode colocar isso em prática. Só que essa voz reforça, olha, você se lembra de quando eu disse que tem um preço? Pois é, eu tava falando sério. E aí mostrava a família dele, indicando o que poderia ser, né? E a voz praticamente fala, aproveite enquanto você pode, porque eu falei e vou cumprir. A guerra que você pediu é isso. Aquela voz se apresentava como sendo o seu desejo mais profundo, como se fosse um instinto natural que se personificava, e que um dia os dois seriam bons amigos, e ele estaria ocupado com Frank fazendo o que ele gosta. E tudo isso é praticamente um presságio do futuro justiceiro que irá vir. A semente foi plantada e em breve vai gerar frutos. E todos nós sabemos quais frutos serão esses. Fim da nossa história. E bora para as considerações finais aqui, né, rapaziada? Bom, o seguinte, eu vou ser direto aqui nas considerações finais porque essa história é curta, né? Então não tem muito o que dizer. Então, pô, eu vou falar o óbvio, né? E também o que eu achei dessa história. Enfim, vamos lá. Justiceiro nascido para matar, cara, foi uma experiência boa.
foi legal, foi uma surpresa bem bacana pra mim. Aqui é como se fosse uma história de origem, não é bem uma história de origem, mas funciona como se fosse uma prequel do personagem, né? Estabelecendo os seus desejos, como que começou toda essa coisa dele querer ir atrás de bandido, matar bandido, tá ligado? Daquele jeito que você e eu gostamos, né? Porém aqui eu acho que esse contexto de guerra fica um pouco limitado, porque não tem muito pra onde ir a não ser a guerra. Porém aqui eu acho que eles encaixaram muito bem o Frank Castle, né, o Francisco Castelo, como sendo um homem já quebrado antes dessa guerra do Vietnã. E o ritmo que mostrou isso foi até que bom. Eu não achei muito apressado, mas eu achei bem limitado, porque, cara, não sei. Eu acho que se fosse outro contexto, um contexto mais da vida cotidiana do Frank Castle, tá ligado? Apresentando melhor o seu passado, como que surgiu isso. Não tô reclamando, não tô achando que ficou ruim. Não é isso que eu tô dizendo. Só tô dizendo que, sei lá, eu acho que foi muito limitado a forma como apresentaram. Tipo, foi rápido demais, sabe? E quando eu fiquei lendo essa HQ, eu fiquei, caramba, vamos lá, eu quero ver mais do Justiceiro, ou melhor, antes do Justiceiro, tá ligado? Eu quero ver mais, mas tipo, né, não mostrou mais do que isso. Gostaria de ter visto mais da sua personalidade, do seu carisma, do seu modo de pensar, do seu modo de agir. Um pouco mais de ação também, é claro. Porém, eu gostaria de ver uma ação mais contida, porque aqui em Justiceiro Nascido pra Matar, mano, aqui você tem que ligar a suspensão de descrença, assim, lá no alto, tá ligado? Porque aqui mostra o Frank Castle como se fosse um exército de um homem só, tá ligado? O cara dá cabo de vários soldados, tá ligado? Toma 1 ou 2 tiros, sangra pra caramba, mas mesmo assim, fica de pé. O cara não cede pela fadiga, pelo cansaço, pela dor, não, ele continua. Então aí fica um pouco estranho, porque você tá no meio de uma guerra, sabe? Você tá, no meio de um tiroteio e você leva 3, 4 tiros e fica por isso mesmo? Porra, aí não dá. E quando eu lembro que o Frank Castle é apenas um humano, claro, um humano muito bem treinado, um humano muito forte, né? Acima da média para os nossos padrões. Porém, mesmo assim, ele é humano, ele sente fome, ele cansa, ele fica estressado, ele fica triste, sabe? É estranho, é um bagulho assim que você tem que, passar um paninho ali, tá ligado? Ah, mas nessa HQ está, o Frank Castle sobreviveu a algo muito, muito pior e ficou de boa. Sinceramente, se foda. Nas HQs já aconteceu de tudo, meu parceiro. E esse papinho que, aconteceu na HQ não cola comigo não. Eu acho esse argumento uma bosta. Achei forçado? Achei, forçadíssimo. Mas eu odiei? De forma alguma, eu adorei, eu achei muito foda e queria ter visto mais disso. Só é meio tipo, caramba, mano, só 3 tiros pega no cara e ele tá no meio de um tiroteio? Tipo, mano, enfim. Mas eu gostei bastante dessa ambientação do Vietnã, mas eu gostaria de ter visto mais desse ambiente, sabe? Porque, pra quem não sabe, os vietnamitas, eles faziam muitas armadilhas, e umas armadilhas, cabulosas, cara. Os cabas tinham umas armadilhas que, meu amigo, era o terror dos soldados americanos, tá ligado? Tanto que existem teorias da conspiração que falam que os Estados Unidos, na verdade, perderam a guerra, né? Eles não tinham a menor chance, os caras apanharam. Eu não lembro do resto dessa teoria, mas é dito isso aí mesmo, né? Onde a versão oficial é que eles ganharam a guerra, detonaram os homens, mas na realidade não, eles não conseguiram matar a maioria dos vietnamitas, apanharam bonito por causa dessas armadilhas e das estratégias deles, né? Então eu gostaria de ter visto mais desse ambiente, sabe? Explorado mais dessa coisa da guerra do Vietnã, entende? Sobre os personagens, não tem muito o que dizer, além do Estevão, o menino Estevão, ele é legal, pra mim ele funciona legal. De personagem secundário de destaque só tem ele, né, porque o foco vai todo pro nosso Francisco, e aqui não tem o que dizer, ele tá perfeito. É o Francisco que a gente conhece, claro. Ele não está lapidado ainda, né? Não está estabelecido como o Justiceiro, mas ainda assim é o mesmo Frank Castle que a gente conhece. E eu acho isso bacana, né? Explorar um pouquinho do passado dele. Acho legal. Cara, de resto, mano, acho que é só isso, cara. Porque a HQ é isso.
Acho que aqui o Garfienes ele mandou bem. E ao contrário do que muitos dizem por aí, principalmente aqui no meu canal, eu já vi muita gente aqui no meu canal menosprezando o Garfienes, falando: nossa, o Garfienes é um merda como escritor, o cara não tem capacidade de escrever uma história, nossa, ele é um incompetente. Cara, eu discordo disso, porque acontece que o Garfienes ele é muito extremo, ele é muito 880, e tem muita gente que se incomoda com isso, sabe? E quando o Garfienes ele não quer escrever uma coisa que, tipo assim, ele não gosta, ele não compactua, geralmente ele escreve num tom mais tipo satírico, sabe? Como se fosse uma sátira. The Boys tá aí pra comprovar. E Preacher também. E acaba que muita gente não gosta, porque ele mesmo não se leva a sério nesse tipo de história, entende? E aí acaba pegando mal. Mas não, o Garfienes ele não é isso. O cara escreveu as melhores histórias do Justiceiro, ele escreveu também as melhores histórias de Hellblazer, escreveu Wolverine Charlie, mano, ele manda bem quando ele quer. Quando é um assunto que ele quer falar, um assunto que ele quer escrever, ele manda bem. Ele sabe escrever um personagem malandro, tá ligado? Ele sabe escrever uma história que dá alfinetadas, tanto no governo quanto na sociedade. Entende? É o estilo do cara, e ele sabe fazer isso muito bem, cara. E é uma coisa que eu tenho que reconhecer, né? Não tô dizendo que ele é um visionário, não tô dizendo que ele é perfeito como escritor, não. Longe disso, por favor, né? O que eu quero dizer é que ele não é esse lixo todo que falam por aí. Não, ele sabe escrever uma história, só quando ele quer, mas ele sabe. Mas enfim, pra Justiceiro, Nascido pra Matar, cara, eu dou uma nota 8,5. Acho que tá bem razoável. É uma HQ legal. É uma HQ boa para você passar o tempo, se divertir, conhecer um pouco mais do Justiceiro. Mas eu acho que não é uma HQ que agrega muito, sabe? Porque acho que você só lendo as histórias solo do Justiceiro, você já consegue entender muito bem quem ele é. Você consegue entender muito bem o seu passado, suas motivações. Eu acho que você não precisa ler essa HQ para entender. Eu acho que serve mais como um complemento. Eu não vou dizer filler, porque aí eu já vou... Eita, me embolei tudo aqui. Já vou estar forçando a barra. Mas se você é fã de Justiceiro, meu amigo, recomendo, viu? Recomendo que você leia. Recomende para um amigo que goste de Justiceiro ou de histórias, né, nesse estilo. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Sou o Yossi e até mais. Fui.